Olha só, entendendo que a teoria do banco aplicado à fertilidade do solo, a gente consegue adubar bem, sem gasto excessivo, conseguindo entregar uma boa nutrição para qualquer cultura agrícola. É muito importante, muito simples de entender também, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Lembrando sempre para você fazer o quê? Não paga nada e é muito importante para você deixar o like e se inscrever aqui abaixo se ainda não for inscrito. Quer entrar em contato conosco, conversar com a nossa equipe de agrônomos? Aqui abaixo tem um link do WhatsApp, tanto no primeiro comentário fixado, como também na descrição desse vídeo. Vamos começar falando sobre isso? Então, olha só, acompanhe comigo até o final, porque é importante nós falar sobre o que é a teoria do banco. Vou imaginar que você tem uma conta no banco que você pode receber dinheiro, pagar pessoas, fazer reserva de emergência, né? Sei lá, você tem no Banco do Brasil, no Sicoob, no Sicredi, no Cressol, qualquer banco, cooperativa de crédito, você tem uma conta lá, certo? Todo mês entra dinheiro do seu salário, entra dinheiro da lavoura que você vendeu, você tem um valor fixo lá e todo mês você tira um pouco. Até coloquei um exemplo aqui, ó. Imaginar que você tenha lá na conta R$1.000, R$1.000 e todo mês você coloca 50. Tá colocando todo mês 50. Janeiro, fevereiro, março, abril, todo mês 50. Quer dizer que você tem R$600 ao longo de um ano. Vou imaginar que todo mês você tire R$100, certo? Então você tem R$50 de déficit. Quer dizer, a cada 2 meses você perde R$100 do teu saldo. Você em 20 meses vai zerar a tua conta. Você não vai conseguir mais, não vai zerar, vai ficar zerado. A mesma coisa acontece aqui quando a gente está falando de uma análise de solo. Aqui, por exemplo, a gente tem os níveis de nutrientes, né? Por exemplo, o caso do potássio, vamos usar ele como exemplo hoje. Olha, ele está 0,17 centimol de carga por decímetro cúbico. Esse 0,17, ele é um número de potássio real que está lá na análise, uma quantidade no meu solo de 0,17 centimol. Isso a gente converte em quilos por hectare, a gente já vai ver sobre isso também. Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui, ó, um teor. Isso aqui é um gráfico que eu sempre mostro em treinamentos, em palestras, que é o rendimento relativo de uma cultura, o teor de nutriente no solo, certo? E quer dizer o seguinte, isso aqui é o barril de Liebig. Vocês já ouviram falar sobre a lei dos mínimos? A lei dos mínimos, que foi desenvolvida lá pelo Ludwig von Liebig, diz que a produtividade máxima de uma lavoura, de uma cultura, é limitada pelo nutriente que está faltando. O que é essa limitação? Principalmente quando eu tenho teores no solo menores do que esse nível crítico. Esse nível crítico depende do nutriente, depende do seu tipo de solo, depende da cultura agrícola, para a gente definir o que é o teor crítico. Mas vamos pegar para ficar fácil aqui. Cultura do milho. Né? Cultura do milho, nutriente e potássio. O que seria um teor crítico? Mais ou menos aqui na faixa de 0,3 centimol de carga por decímetro cúbico. Vamos até colocar aqui para o pessoal conseguir identificar. Né? Seria aproximadamente 0,3 centimol. Se eu tenho menos do que 0,3 centimol, o que vai acontecer? Vamos imaginar que eu tenha 0,05 centimol de potássio no meu solo e o teor crítico era 0,3. Ele vai ficar aqui como muito baixo. Então, o que vai acontecer comigo? A produtividade máxima desse milho vai ser limitado porque eu não tenho a quantidade suficiente de potássio no solo. Eu vou ter que repor até pelo menos o nível crítico para não ter uma limitação significativa de produção. Certo? Então, sempre quando o nível do meu nutriente está lá como muito baixo, baixo ou médio, eu vou ter uma limitação de produtividade potencial porque ele está faltando. Seria a mesma coisa do que você tentar tirar mais do banco do que você tem. Imaginar que você tenha uma conta R$1.000 e você esteja querendo tirar R$1.500. O que vai acontecer? Você vai ser limitado aos R$1.000, tirar R$1.000. Que a mesma coisa acontece. Vamos imaginar que você tem ali potássio para produzir 130 sacos de milho por hectare, mas você tem expectativa de tirar 180. Pode ser que você tenha condições para tirar 180, né? De clima, de híbrido, de manejo, mas o teu potássio vai dizer, não,
Eu só consigo entregar 130, porque tem uma quantidade daquele nutriente que a planta absorve. E eu sei que pela produtividade potencial e com base na análise de solo, eu consigo fazer um comparativo. Para essa produção, eu tenho que ter no mínimo essa quantidade de nutrientes, senão eu vou travar. Por isso que tem muitas lavouras que ficam travadas, não conseguem se desenvolver adequadamente. Então, isso que a gente tem que começar a pensar. Até coloquei um exemplo para vocês aqui com esse caso do potássio. Então, o potássio a 0,17 centimol de carga por decímetro cúbico, a gente pode fazer uma conversão aqui para miligrama, né, por decímetro cúbico. Qual que é a conversão? Né, de centimol, que é esse aqui, para miligrama. É vezes 391. Então, eu chego ao número de 66,47 miligramas por decímetro cúbico. Tem algumas análises de solo que já vem tanto com o potássio em centimol, como também em miligrama. Se tiver só em centimol, você multiplica por 391, que vai dar em miligrama. 66,47 miligramas. Aí, transformando em quilos por hectare, eu tenho 66,47 vezes 2, 132,94 quilos por hectare do que? Potássio no meu solo, na camada de 0 a 20 centímetros, tá? Porque esse 2 é considerando a camada arável do meu solo, até os 20 primeiros centímetros, que é onde está localizado principalmente as raízes das plantas. A raiz da planta do milho, boa parte dela vai estar localizada até os 20 primeiros centímetros. Então, eu tenho essa quantidade de potássio, é um número real. Então, nesse solo, eu tenho aproximadamente 133 quilos por hectare de potássio. Eu sei também que para cada tonelada de grão de milho produzido, são exportados 5,4 quilos por hectare de potássio. Isso eu sei. Depois eu até vou mostrar para vocês o gráfico aqui. Se eu quero produzir 10 toneladas de grãos e eu vou exportar 5,4 por tonelada, eu estou falando aqui que para cada tonelada de grão de milho produzido são 5,4 quilos por hectare de potássio exportado. Se eu tenho 133 quilos por hectare, que a minha análise me apontou, dividido por 54, vai ser aproximadamente 2,46 safras de milho, se não for adicionado nada de potássio. Porém, qual que é o problema aqui? A gente pode considerar a eficiência de uso de potássio disponível no solo. Nem todo o potássio que está no solo a planta absorve, porque para ter uma boa absorção tem a ver com vários fatores, próprio espaçamento, desenvolvimento de raiz, se eu não tenho muito alumínio, por exemplo, pH muito baixo vai dificultar a absorção desse potássio e assim por diante. Então, número seco, eu estou falando de 133 quilos por hectare, que eu tenho, a minha análise do solo apontou. Se eu quiser produzir 10 toneladas, a minha expectativa de produção, né, uns 140, 150 sacos de milho, eu vou precisar, quer dizer que eu tenho esse potássio, né, para duas safras, 2,46 safras, teoricamente disponível. Mas como eu falei para vocês, nós sempre gostamos de manter para milho acima de 0,3 centimol. Então a lógica para equilibrar a nutrição é equilibrar todos os nutrientes de acordo com a produtividade que você quer alcançar. Então nós fazemos isso, por exemplo, com os produtores que nós atendemos, né, todos os nutrientes altos, né, acima do teor crítico. Vou trabalhar com milho, vamos pegar o caso do milho. O que eu tenho que preconizar numa análise de solo? pH acima de 5,5, saturação de bases acima de 65%, 70%, matéria orgânica 2%, né? Potássio a pelo menos 0,3, 0,4 centimol, fósforo a pelo menos 15, 20 miligramas, nível de enxofre a pelo menos 10 miligramas, de boro a 1 miligrama, de zinco de 3 a 5 miligramas. Então a gente vai equilibrar todos esses nutrientes para eu conseguir chegar à produtividade potencial que eu tenho naquela área. E outra coisa, repor os nutrientes na medida que você vai usá-los. Então vamos imaginar, você tem um solo com 0,3 centimol de potássio. Ele já está suficiente. O que você tem que colocar? Saber qual que é a produtividade potencial, né? Já está corrigido. Saber quanto que você quer atingir de produção e colocar somente o que é necessário. Ah, Jonathan, mas eu não tenho 0,3, eu tenho 0,05 centimol de potássio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar a quantidade necessária para a produção que você
almeja, mas não é assim, eu quero produzir 20 toneladas. Não, é de acordo com a genética, de acordo com a época do ano, etc. Bem consciente. Então você vai colocar a quantidade para aquela produtividade potencial, mais a quantidade para corrigir o teor desse nutriente. Então, de 0,05 até pelo menos 0,3. Aqui no canal, dentro dos nossos treinamentos, a gente ensina também como fazer esse cálculo passo a passo, mas para que você possa entender a lógica do banco. São números. Número de quanto você tem, de quanto você precisa para equilibrar, para você ter nível suficiente. E é isso que muita gente acaba se perdendo. Acho que o número lá que está apresentando a análise do solo não é um número real do nutriente que tem no solo ali. Muita gente não tem essa noção. Então a gente tem que equilibrar. A mensagem principal que eu passo para vocês é a seguinte: nós temos que equilibrar quanto a planta precisa para produzir aquela quantidade que a gente quer que ela produza, e quanto eu tenho no solo, e quanto que eu vou adicionar via nutriente, né? Seja ele orgânico, seja ele organomineral, seja ele mineral, para manter um equilíbrio da retirada e aporte. Então, eu estou tirando na produção, eu estou vendendo lá para a cooperativa, para a agropecuária, para o meu consumidor final, estou tirando nutriente do solo, mas eu estou colocando na mesma medida que eu estou tirando. Então, eu tenho um solo que está equilibrado do ponto de vista nutricional, mas eu estou colocando a quantidade que eu estou tirando. Aí sim você tem esse solo saudável. Basicamente, pessoal, isso é o que a natureza faz. Por que você não precisa, por exemplo, adubar lá a floresta e ela continua dando fruto? Porque está caindo nutriente via folha, está mineralizando, a planta está absorvendo e está tendo fruto, só que você não está consumindo. Agora, quando a gente está falando de uma agricultura intensiva, como é o nosso caso aqui, o nosso canal é para quem quer plantar, vender, ter lucratividade com aquilo, você está explorando aquele solo, você está tirando nutriente naquele solo, você está vendendo. Então essa que é a lógica. Plantasse milho, deixasse a espiga do milho cair no chão, deixasse a planta do milho no chão também, o nutriente ia ficar ali, ficar sendo reciclado. Obviamente, não ia precisar adubar, ele vai ser sempre reciclado. Mas você está tirando a espiga, está tirando a planta inteira para fazer silagem, está tirando o milho verde para você vender, está tirando o grão da soja, está tirando o teu alface, o teu limão, tua laranja para consumir. Parece muito óbvio, né? Mas muita gente ainda na internet acha que não é preciso adubar, não é preciso colocar nada. Pelo amor de Deus. Então esse canal não é para pessoa que não precisa adubar, tá pensando só em explorar o solo. Não é. O nosso é trabalhar com números, trabalhar com essa eficiência que eu estou destacando para vocês, trabalhando com ciência. O nosso canal não é para trazer achismos, eu acho que não preciso. Trazer um pouco de ciência aplicada à prática agrícola aqui. E aí, pessoal, olha só, isso aqui que é muito interessante. Essa é uma tabela dos nutrientes em soja, extração, exportação e teores de referência para interpretação dos resultados de análise foliar e também de análise e também dos nutrientes aqui, ó. Por exemplo, para a soja, eu tenho extração e exportação. O que é extração? Tudo que a planta tira do solo. Tudo que a planta tira para a constituição de raízes, de caule, de folha, de grãos, etc. De vagens, no caso da soja aqui. E o que é exportação? Tudo que tira do sistema. Então, na soja, o caso é grão, porque a planta volta, né? A planta volta, as raízes são decompostas, o caule é decomposto, as folhas são decompostas, mas sai uma parte no grão. Então, aqui no caso do potássio, olha só o caso da soja. Ela extrai 30 quilos por tonelada e ela exporta metade, 14,2 quilos por tonelada de potássio. Então, quando eu estou fazendo a conta de quanto eu vou colocar, geralmente para a soja a gente fala o seguinte, ó, nós colocamos quando o nível de potássio está corrigido, lá acima de 0,3, 0,4 centimol, a gente coloca 20 quilos, mais ou menos, de K2O, e não é de K2O, por isso a gente faz essa conversão aqui, né? 20 quilos de K2O para cada tonelada de expectativa de produção. Se a soja é de 4, 5 toneladas de expectativa de produção por hectare, a gente vai colocar 20 quilos. Detalhe, quando o potássio está corrigido, não adianta eu pegar um potássio a 0,03 centimol, que eu vejo o pessoal fazendo, e dizer, não, então vou colocar 20 quilos por tonelada de expectativa de produção. Não, primeiro você vai ter que corrigir, você vai ter que colocar para chegar aquele teor crítico, e aí depois você coloca os 20 quilos por tonelada de expectativa de produção. Então é errado a gente pensar dessa maneira. Por isso que eu falo, tem solos e solos que precisam ser corrigidos primeiro os teores de nutrientes, daí depois eu começo a trabalhar com extração e exportação de nutrientes.
Beleza? E aqui também tem os teores de referência para análise foliar. Isso é um tema para um próximo vídeo. Inclusive, se você quiser que a gente fale sobre isso, sobre teores de referência da análise foliar, comenta aqui abaixo. É extremamente importante o seu comentário. Excesso de fertilizante também é prejudicial para o desenvolvimento das lavouras. Então, vamos imaginar que você coloque muito potássio, muito fósforo. E a gente vê isso acontecendo muito. Em anos de preço bom, o produtor ele coloca muito nutriente, ele coloca muito adubo. E isso é prejudicial, principalmente se a gente está falando em adubo mineral, adubo muito salino, diminui a atividade microbiológica do solo, você gasta mais, não aumenta a produtividade, então é só prejuízo colocar fertilizante que não é necessário. Não tem um impacto tão grande em produtividade de ontem e tal, mas tem impacto no bolso às vezes. Então o bolso é muito importante a gente falar sobre isso. Temos que parar de deixar dinheiro na cooperativa e na loja agropecuária, os produtores que nós atendemos, essa loja que nós falamos para ele, cara, você está adubando em excesso e pega um milho safra verão e milho segunda safra plantado em janeiro, fevereiro, que tem a metade da capacidade produtiva, e se aduba a mesma coisa do que o milho plantado em setembro, que tem o dobro da capacidade produtiva. Você está falando que você poderia reduzir pela metade essa adubação do milho segunda safra, né, e continuar produzindo a mesma coisa, e em vez de colocar esse dinheiro na cooperativa, na agropecuária, você coloca o dinheiro no teu bolso. Análise de solo, investimento mais barato que você tem numa área comercial. Mais barato, R$60, R$70, você tem informações do que fazer, quanto colocar, em que época colocar, quanto você precisa, tudo em detalhes. Então, o investimento mais barato ali é 2 kg de glifosato, que vale 2, 3 kg de glifosato, entendeu? O glifosato só. Vamos imaginar em qualquer lavoura aí que você vai ter um gasto muito alto por hectare, o cara deixa de fazer análise de solo. Beleza? Galera, precisando de nós, estamos aí, tanto no nosso WhatsApp da consultoria, como nos nossos treinamentos, que também tem aqui na descrição desse vídeo. Galera, forte abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau!